Boa noite, meus queridos amigos. Com muita alegria, mais uma vez, nos juntamos nessa corrente. É uma alegria muito grande estar na companhia de vocês, a todos os que nos assistem nesta noite. Que a paz do Cristo nos envolva, que a paz do Cristo, de fato, toque os nossos corações, amplie a nossa consciência, ou pelo menos auxilia que cada um de nós possa ampliar a sua consciência na medida em que vamos tomando conhecimento da mensagem de Jesus, do seu evangelho, de tudo aquilo que ele disse e que ele fez. Então, rogando ao Mestre por todos nós, por toda a humanidade, nós vamos dar início à nossa exposição, falando exatamente sobre um dos temas mais importantes do evangelho, que é a caridade. Não há dúvida, a caridade é o elemento central da mensagem do Cristo. Quando nós falamos na caridade, nós falamos na materialização do amor, na expressão concreta, objetiva do amor. Porque o amor está em abstrato. Quando Cristo disse amai-vos uns aos outros, muitos se perguntaram, mas como? Muitos se questionaram, mas que amor é este? Que amor é este que nós devemos votar até aos inimigos? E esse amor, segundo Jesus, está materializado na caridade. A caridade que, segundo os Espíritos, respondendo a uma questão de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, segundo a entendia Jesus, se resume a 3 partes muito conhecidas: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então vamos falar sobre essas questões, sobre a caridade segundo a entendia Jesus, sobre a caridade moral segundo entendem os Espíritos, como está no capítulo 13º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Desde logo, pelo título do capítulo, já se tem em conta que a caridade, seja ela material, seja ela moral, precisa ser desinteressada. Não pode haver um interesse por trás da caridade, de maneira a que aquele que faz a caridade receba algo em retribuição, receba algo em troca. Porque ele próprio deve esconder a mão com que dá. Logo, percebe-se a importância do tema e percebe-se que o tema também ele está revestido de muitos cuidados, porque não é apenas praticar a caridade como a entende o homem, de maneira geral. Como é que nós entendemos a caridade? Como é que nós entendíamos a caridade, pelo menos? Nós, espíritas, como é que nós entendíamos a caridade? Ela começa, primeiro, com a esmola. A caridade começa no entendimento anterior, começa com a esmola, com a doação de bens materiais, quando muitos se livram daquilo que têm e que já não usam em favor de um terceiro. E aqui a expressão se livrar, né, tem um sentido muito apropriado, porque num primeiro momento é assim que nós começamos a praticar a caridade, escolhendo aquilo que não queremos mais para doar ao nosso próximo, naquilo que se chama de caridade material. Aliás, é título do item que nós vamos estudar nesta noite,
a caridade material e a caridade moral. Esse é o título do item, da mensagem ou das instruções dos Espíritos, mas vamos nos deter mais à caridade moral, que é o tema da nossa exposição. Embora o texto, o conjunto do texto, trate também da caridade material, lembrando que ela é importante e que a caridade moral passa pela caridade material, que nós precisamos exercitar o nosso desprendimento, o nosso desapego e o nosso sentimento de amor ao próximo a partir de pequenos gestos. E muitas vezes, esses gestos, eles são feitos inicialmente quase que como uma obrigação. Porque o palestrante disse que precisa fazer um tipo de doação. Porque o dirigente da casa pediu que nós fizéssemos uma doação. Então, inicialmente, não é um gesto espontâneo de nossa parte, mas faz parte de todo o processo, do processo de desenvolver esse sentimento de benevolência, de indulgência e de perdão das ofensas. Aí, no sentido bem moral da caridade. Mas a gente começa lá atrás, através de pequenos gestos, de pequenas doações, e vai aprendendo na medida que o tempo passa, e a gente vai se sentindo cada vez mais gratificado com o bem que já consegue fazer, ainda que pequeno. E essa gratificação nos estimula a fazer cada vez mais, a doar cada vez mais e cada vez mais espontaneamente, sem que alguém precise pedir, sem que o dirigente precise dizer, lembrar, olha, amanhã é dia de trazer a doação. Então, a gente já faz espontaneamente. E já não nos limitamos mais à casa espírita, nós já fazemos de maneira geral, generalizadamente, né? Não apenas na casa espírita, mas onde quer que nós estejamos, nós temos oportunidade de praticar a caridade. Então, é dessa caridade moral que nós queremos falar a partir de agora, lembrando que no capítulo que vamos estudar, da caridade material e da caridade moral, os espíritos que trazem essas instruções, eles começam falando dessa diferenciação entre o que é caridade material e o que é caridade moral. Mas lembram esses espíritos que, por vezes, a caridade material está revestida de um caráter de moralidade. Basta lembrar daquela viúva que vai até o ofertório, lá no templo, lá em Jerusalém, ou em qualquer uma daquelas cidades onde Jesus se encontrava, e deposita 2 moedas. Basta recordar que, naquela época, as viúvas viviam dos favores dos outros, porque as viúvas não tinham pensão, não eram dotadas de nenhum tipo de remuneração, não conseguiam trabalhar, talvez realizassem pequenos trabalhos e ganhavam pouquíssimo. Mas aquela viúva, com o pouco que tinha, ela vai e deposita 2 moedas no ofertório. Enquanto Jesus a observa de longe, chama os seus discípulos e diz: está vendo aquela mulher? Ela está fazendo uma caridade maior, mas muito maior. A caridade que ela faz tem muito mais mérito do que daquele outro. E aponta para o fariseu que está depositando sacos de dinheiro no ofertório. E Jesus lembra que aquela mulher está tirando do seu necessário, enquanto os outros estão dando do supérfluo, daquilo que lhes sobra. Por isso, essa caridade material que está manifestada nas moedas tem um caráter moral muito expressivo, porque vai lembrar para nós que dar daquilo que nos falta exige um sentimento que vai além
da simples doação material. É um sentimento que extrapola esse dever de depositar a moeda no ofertório, porque eu estou dando daquilo que vai me fazer falta. Então, veja que, em alguns momentos, a caridade material ela está revestida desse caráter de caridade moral, porque nós estamos fazendo um sacrifício que, aos olhos de Deus, é muito agradável. Então, o primeiro aspecto é este, a se observar. Né? Essa diferenciação entre caridade material e caridade moral, mas lembrando que mesmo na caridade material há, muitas vezes, um caráter de caridade moral. E não é de estranhar que nós tenhamos dificuldade em fazer a caridade moral, em dar daquilo que nos falta, mesmo em dar daquilo que nos sobra. Não é de estranhar, porque nós vivemos ainda num mundo de expiações e de provas, em que a matéria exerce uma influência muito grande sobre o espírito. E nos mundos onde a matéria exerce uma influência muito grande sobre os espíritos, o caráter da humanidade é este. É um caráter egoísta. É um caráter de retenção, de posse, né? E não de cooperação, de compartilhamento, de doação. Então, é compreensível que nesse estágio que nós estamos vivendo, as coisas ainda estejam assim. E nós ainda estejamos passando por essa dificuldade, por esse desafio de vencer a influência da matéria para deixar que o espírito, de uma vez por todas, exerça esse domínio sobre a matéria. Mas vamos lembrar que nos estágios mais primitivos da nossa vida, nas primeiras encarnações, quando nós éramos ainda aqueles seres atarracados, peludos, lá atrás, os humanoides, as primeiras expressões da humanidade. Os corpos ainda não estavam completamente delineados. Havia ainda muito por fazer. Nós ainda não tínhamos essa forma que temos hoje. Mas já era muito parecida, já estávamos como que num projeto. Mas os espíritos ali já encarnavam numa fase chamada de pré-humanidade. Os espíritos já estavam encarnando e vivendo as suas primeiras experiências. Neste mundo completamente animalizado, não havia espaço ainda para o sentimento, porque tudo era instinto. Nós vivíamos pelos instintos, nós precisávamos desse pensamento instintivo para sobrevivermos. Então, tudo era matéria. Nós estávamos sob influência absoluta, quase que absoluta da matéria. Quase que absoluta da matéria. Mas, na medida que o tempo passa, o tempo avança, a nossa inteligência se desenvolve e nós vamos, passo a passo, lentamente, entrando na fase da razão e começamos a fazer escolhas, começamos a perceber o mundo à nossa volta, começamos a nos relacionar com as coisas de maneira diferente dos animais. Começamos a construir, começamos a melhorar as nossas condições de vida, aperfeiçoar o nosso próprio corpo físico, as suas funções, as funcionalidades. À medida que o tempo passava e as modificações eram feitas, a inteligência também desabrochava. E as escolhas começaram a ser feitas em escala cada vez maior, de maneira que a compreensão entre bem e mal vai se dilatando aos poucos. Entramos, portanto, na fase da razão e no período da moralidade. Porque moral, segundo os espíritos,
e todos, depois, nos estudos filosóficos, nos estudos em geral, que tratam dessas questões da ética, da moral, sobretudo, vão nos dizer que a moral é, de fato, essa distinção que se faz entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, aquilo que devemos e aquilo que não devemos fazer de acordo com a época e com os costumes. Isso é moral. De acordo com a época e de acordo com os costumes. Então, na medida que o tempo passa, a moral também vai se modificando, porque ela vai se dilatando, porque os costumes vão se modificando, não é? E aí, esse sentido de moralidade cria para o homem, ao mesmo tempo que uma liberdade para fazer escolhas, cria, por outro lado, uma responsabilidade com a escolha que ele faz. E aí nós já estamos falando de uma moralidade que implica numa escolha e numa consequência. Porque quando nós estávamos apenas na fase dos instintos e não sabíamos o que escolher, não havia nenhum tipo de intenção por trás da escolha. Havia um movimento mecânico, um movimento automático. Eu escolho porque o instinto me conduz ou me induz a escolher isto ou aquilo. Mas na medida em que a razão desabrocha, eu agora passo a fazer escolhas conscientes. E essas escolhas conscientes produzem repercussões, consequências, efeitos que estão na mesma proporção da escolha que fiz. São proporcionais, portanto, esses efeitos ao caráter da escolha que eu fiz. Isso é moralidade. E, nesse sentido, nós estamos caminhando para a espiritualização. Nós que vivemos num extremo a fase da animalidade quase que absoluta, estamos caminhando para a espiritualização, ou seja, nós vamos sair da matéria. Esse é o nosso caminho, essa é a nossa trajetória. Em um momento inicial, puramente instintos. No outro momento, na culminância, nós somos só sentimentos. O ponto delicado do sentimento é o amor, diz o espírito Lázaro. Ora, essa trajetória, que não sabemos quanto tempo leva, mas são milhões e milhões e milhões, quem sabe, de anos, porque são todas essas encarnações, desde a inicial, e que não se acaba, porque o espírito é imortal. Então, mesmo depois, quando ele chega na fase da espiritualização, ele continua trabalhando, mas agora ele é um ministro de Deus. É diferente. Estamos longe, é verdade, dessa condição, mas é sempre bom ter essa condição, né, como uma perspectiva, sabendo que nós vamos chegar lá em algum momento. Está longe? Não importa. O importante é que nós tenhamos em mente para onde nós vamos, para onde nós estamos indo. E por que nós devemos agora, neste momento, fazer esforços para chegar lá? Esta é a questão, talvez principal da nossa exposição. Por que fazer a caridade moral? Qual a importância que isso tem para o espírito? Isso é muito importante perceber, não é? Nós estamos nesse processo evolutivo e Deus nos dá instrumentos para que nós possamos fazer essa trajetória, fazer esse caminho. Ele não nos abandona, ele nos criou e não nos abandona e nunca nos abandonará. Ele coloca à nossa disposição os nossos espíritos protetores. Ele coloca à nossa disposição os espíritos luminares que descem à Terra para trazer ensinamentos. E ele colocou à disposição da humanidade um guia e um modelo, que trouxe para nós um código de conduta, um código de comportamento
Se todos nós aplicássemos na vida cotidiana, seríamos felizes. Se todos nós aplicássemos esse código trazido pelo Cristo, em alguma medida, se aplicássemos, nós seríamos mais felizes. Tá certo que a gente não pode aplicar em absoluto, porque ainda não atingimos esse grau de perfeição, mas já podemos aplicar em alguma medida. Esta é a nossa proposta evolutiva. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos encarnados, para que, a partir de certos comportamentos, nós possamos diminuir a influência que a matéria exerce sobre nós. Por quê? Porque a matéria vai perdendo importância na medida em que o espírito evolui. A matéria que foi tão importante lá atrás, nas primeiras fases evolutivas, agora ela deixa de ser tão importante quanto era. Então, é preciso que a gente vá se livrando aos poucos desta matéria, que já não é tão importante assim. Nós já não comemos como comíamos naquela época. Nós já não trabalhamos como trabalhávamos naquela época, esse trabalho braçal, aquele trabalho, não, braçal, um trabalho mais rude. Não, o trabalho hoje já é mais sofisticado. Na medida que o tempo passa, o trabalho vai sendo cada vez mais mental. Portanto, há uma sofisticação no trabalho, há uma sofisticação nas relações. Nós já não nos relacionamos mais com o nosso próximo como nos relacionávamos no passado. Há todo um evoluir nesse período de milhões e milhões de anos, desde que o homem pisou na Terra pela primeira vez. O homem pisou na Terra pela primeira vez. O gênero humano. Então, a gente percebe que faz todo sentido, é muito lógico isso. Para que eu me espiritualize, para que eu me torne cada vez menos animalizado, eu preciso diminuir a influência da matéria sobre mim. E a caridade moral, ela vem como um instrumento da nossa redenção. Ela vem como um instrumento que o Pai coloca à disposição de nós para a nossa redenção. Por isso, o próximo para Jesus é tão importante. Por isso ele vai, em muitas das suas parábolas, chamar a nossa atenção para o próximo. Em quantas dessas parábolas nós vamos encontrar a figura do próximo, colocada por Jesus como uma ponte que nos liga a Deus, nas palavras de Emmanuel. Observem, observem. A parábola do bom samaritano, a figura central é o próximo. Nós poderíamos pensar que é o bom samaritano a figura central dessa parábola, mas a figura central é o próximo. É o homem caído à margem da estrada sem dinheiro, porque lhe levaram tudo, sem identidade, porque levaram as suas vestes, sem a língua, sem poder falar, porque estava semi-morto. Quem é aquele homem? Qual é a sua origem? Não se sabe, ele não tem vestes pelas quais se possa identificá-lo, ele não tem língua. De onde ele vem? Não se sabe, ele não fala, ele não consegue falar, articular a palavra, porque ele está semi-morto. Ele não tem dinheiro. É o anônimo. E é exatamente esse anônimo que Jesus coloca como figura central da parábola. Mas existem outras, em que Jesus vai dizer da importância de reconhecer no próximo a sua própria figura. Porque ele vai dizer: quando destes a um destes pequeninos do meu Pai, que são meus irmãos, a mim mesmo o fizeste, colocando-se na condição daquele a quem ajudamos. Então, quando nós auxiliamos o nosso próximo, é a Jesus que nós estamos auxiliando, porque ele é o Senhor da vinha.
porque ele é o dono da vinha. E nós somos parte da seara do Mestre. Então, é muito importante compreender que a caridade moral não é um gesto apenas, não é apenas uma palavra ou um pensamento. É um pensamento, é uma palavra e é uma ação que estão revestidos de um amor sem manchas, sem interesse, sem imposições, que não espera a retribuição. Essa é a caridade moral. E Jesus nos deixa, neste capítulo da caridade moral, como a dizer, há uma maneira de praticar a caridade moral que é inquestionável e que todos nós podemos entender. Então, não há dúvida com relação a isso. Ele deixou uma regra de ouro, a chamada regra áurea, ou regra de ouro, que diz que devemos fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro fizesse a nós. Essa regra, por simples que seja, ela exige algum tipo de leitura para que nós compreendamos bem o que Jesus quis dizer com isso. Os próprios Espíritos vão nos alertar que, analisando rapidamente essa regra, nós podemos fazer algumas inferições que não são bem, ou que não estão bem de acordo com aquilo que Jesus propôs com essa regra. Primeiro porque a regra não tem um sentido negativo, ela tem um sentido positivo. Sentido positivo. Qual é o sentido positivo? Fazer aos outros. Qual seria o sentido negativo? Não fazer aos outros o que eu não gostaria que os outros fizessem a mim, mas a regra tem um sentido positivo. Fazer aos outros o que eu gostaria que os outros fizessem. O que eu gostaria que os outros fizessem. O que isso indica? Indica que, para fazer a caridade, eu não posso esperar pelo outro. Eu não devo esperar que o outro me peça. Eu não devo esperar, por exemplo, que o outro me proponha. Porque Jesus coloca uma condição. O que você gostaria que o outro fizesse a você? Então eu penso, eu gostaria que o outro me tratasse dessa forma. Então vai e trate o outro. Não espere que o outro o trate da forma como você gostaria. Você deve tratá-lo assim. Você deve tomar a iniciativa. Então, observemos que a regra de ouro, ou regra áurea, fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem, tem essa dupla condição. Primeiro, de fazer. É ação, não é passividade. Não é uma postura de passividade. Não fazer aos outros. Eu não fiz. Não, eu não fiz. Eu estou quite com a lei, porque não fiz. Não é isso. É fazer. Então, isso implica num movimento, implica numa ação. Primeiro ponto. Segundo ponto, tomar a iniciativa. Não aguardar que o outro peça. Vá ao encontro do outro. Mas é claro, eu sei que muitas vezes isso não é tão simples assim. Eu sei que muitas vezes nós ainda estamos prontos de um determinado modo, pronto para o chamado. Quando alguém liga e pede o nosso auxílio, nós prontamente atendemos. Ainda não somos capazes de tomar a iniciativa, mas todas as vezes que alguém me pede alguma coisa, eu estou pronto a atender. Claro, muitos de nós estamos ainda nessa condição. Muitos ainda não conseguimos tomar a iniciativa. Mas sabem que é muito importante, então, que nós estejamos também disponíveis para quando nós formos chamados ao serviço, como os trabalhadores da última hora que estavam lá aguardando a convocação. Eles queriam trabalhar,
mas eles não sabiam onde, eles não tinham ainda o lugar, alguém que lhes desse a oportunidade de emprego. Mas, no primeiro momento que surgiu a oportunidade, eles foram para a vinha trabalhar. Então, também nós podemos estar nessa condição, né? Aguardando o momento da convocação, mas é importante que estejamos prontos para isso. É importante que, ao primeiro chamado, nós atendamos a esse chamado do Cristo e nos devotemos ao trabalho com todas as nossas forças, com todas as nossas energias, né? Vibrando positivamente para que tudo aquilo, toda aquela construção dê certo. Por isso, Lázaro, em um dos capítulos que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Lei de Amor, ele vai nos falar desse momento inicial dos instintos, de um momento que secunda o momento inicial, que é o das sensações, dos prazeres físicos, um mundo ainda muito material no sentido sensorial, não é mais aquele material totalmente animalizado do passado, mas agora um sentido, um conjunto de sentidos mais aprimorados. Esses sentidos, né, que nós temos, o tato, a audição, o olfato, o paladar, a visão, esses sentidos que se apuraram com o passar do tempo e que agora nós utilizamos ainda de uma forma, né, muito expressiva, para dizer assim. Mas o fato é que estes sentidos que são usados nesta fase, também eles se constituem, em um determinado momento, num obstáculo ao nosso crescimento. Porque a fase que vem a seguir é a dos sentimentos. O ponto delicado do sentimento é o amor. E muitas vezes o prazer sensorial nos ilude, nos engana. Por quê? Porque o prazer sensorial está ligado quase sempre às paixões. E essas paixões, elas são manifestas ou manifestadas pela influência que a matéria exerce sobre o espírito. Então, também aprender a lidar com os sentidos, fazendo desses sentidos instrumentos do nosso crescimento e não do nosso retardamento, é muito importante para atingir esse outro patamar, que é o patamar do sentimento. É exatamente aí onde se encontra a caridade moral. Nesse degrau mais elevado, que vai além dos sentidos físicos. É perceber naquele que recebe o nosso auxílio, não apenas aquele que precisa da ajuda, mas reconhecer naquele ser um ser que, igualmente a nós outros, se encontra em processo evolutivo, tem necessidades espirituais, tem carências espirituais. E ali a nossa percepção, depois do primeiro auxílio, daquele auxílio material, mitigando a fome, o frio, dando abrigo ou qualquer outro recurso material que seja capaz de mitigar o sofrimento daquela pessoa, o lenitivo, o remédio, qualquer coisa que seja, pensar que ali está uma alma que precisa de um apoio espiritual na maioria das vezes. E é exatamente aí onde está a caridade moral. Porque, segundo Irmã Rosália, neste capítulo da caridade moral, ela nos ensina que a caridade moral consiste em os homens se suportarem uns aos outros. Suportarem aí tem dupla interpretação. Muito importante que nós percebamos o duplo significado, dupla interpretação que podemos dar ao termo suportarem uns aos outros. Suportar no sentido de tolerar, então é preciso haver tolerância. Na caridade moral é preciso haver tolerância.
Por quê? Porque aquela pessoa que está ali diante de nós, ela não tem o mesmo entendimento que nós temos. Ela não tem a mesma compreensão, ela não tem o mesmo grau de instrução, muitas vezes. É uma pessoa que está, naquele momento, vulnerável. Ela tem uma vulnerabilidade. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, querer que ela tenha o mesmo comportamento que nós, que ela tenha o mesmo grau de consciência que nós temos. Por isso, precisamos ter tolerância na hora de praticar a caridade moral. Então, irmã Rosália diz, consiste em nos suportarmos uns aos outros. Ela vai dizer, silenciando a nossa voz, calando quando necessário, fazendo ouvidos moucos para as ofensas que nos são proferidas. Porque muitas vezes vamos servir o prato de sopa, aquela pessoa olha e diz, mas eu não quero sopa, e lança o prato fora. E nós podemos perder a paciência, podemos nos irritar, nos encolerizar naquele momento, responder à ofensa de alguma forma, e ela vai chamar a nossa atenção para esse fato. A caridade moral, ela se expressa por meio da tolerância. Né? Mas também há uma outra significação para suportar, que é o sentido de apoio, dar suporte. Então, caridade moral consiste em nos suportarmos, quer dizer, nos apoiarmos mutuamente, nos apoiarmos uns aos outros. E aí não é só ao mais necessitado de ajuda material, não. Esse apoio também é no sentido de um apoio moral, e aí envolve os nossos familiares, os nossos amigos, os amigos da casa espírita, que muitas vezes estão numa situação difícil e nós precisamos olhar para eles com aquele olhar percussiente, observando que há alguma coisa de errado com eles e perguntando, você não precisa de ajuda? Quer conversar? Quer dizer alguma coisa? Eu estou sentindo que o seu semblante não está bem. Isto é caridade moral. A atenção que nós dedicamos ao outro é caridade moral. Então, é nesse sentido que os espíritos nos instruem a respeito da caridade moral, dizendo esta é a mais difícil de ser praticada. Porque não é só dispor da moeda, porque não é só entregar o prato de sopa e depois voltar para casa com aquele sentimento do dever cumprido. A caridade moral vai além. A caridade moral exige disponibilidade, exige tempo, exige paciência, exige tolerância, exige abnegação, que é o desinteresse pessoal. Abrir mão do interesse pessoal para prestar auxílio a alguém, para agir no interesse do outro, ou abrir mão do interesse pessoal para favorecer o interesse coletivo. Isso é caridade moral, no sentido como a ensinava Jesus e no sentido como a ensinam os espíritos benfeitores da humanidade que vieram trazer ao mundo a doutrina espírita. Por isso, meus amigos, eu recomendo a leitura deste capítulo 13º, não saiba a vossa mão direita, esquerda, o que faz a direita, né? Ou o contrário, não, os destros ou para os sinistros, não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda, tanto faz. Né? O importante é que a caridade moral deve ser desinteressada, não deve esperar retribuição, deve ser feita de forma anônima, tanto quanto possível, mas quando não for possível, por alguma razão, que ela seja sempre feita com simplicidade, com discrição, para que nós não façamos disso um motivo de autopromoção para nós outros. Assim, me despeço de todos vocês com votos de muita paz, desejando a todos uma
uma semana muito, muito tranquila, uma semana, né, de muita saúde para todos, que é o que nós mais queremos neste momento, rogando naturalmente a Jesus, que é o nosso guia, que é o nosso modelo, que derrame sobre toda a humanidade as suas bênçãos, como tem derramado ao longo de todos esses anos, né, milhares de anos, que ele tem acompanhado a trajetória do homem na Terra, né, e sendo para nós o guia, o farol, aquele a quem nós devemos seguir como condutor de almas. Um grande abraço a todos, que Deus vos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.